Olá, quem está chegando, boa tarde. Vamos aguardar o pessoal chegar. Jaqueline, Diel. Marilza, quanto tempo? Marilza Conceição. Moa Murim. Vamos aguardando o pessoal chegar. Ali já apareceu aqui. Quem mais está chegando? Oba! Está chegando, já confirmei aqui. Alô, Oi, tudo bom? tudo. Tudo certo por aí? A voz e a imagem daqui tá bom? Tá joia. Você também, tá ótimo. Isso já é meio caminho andado, hein? Porque, Já. olha, é muito engraçado isso, porque na hora que você vai entrar, você fica pensando o que é que pode acontecer. Que internet a gente nunca sabe, pode acontecer. Nunca. Nunca. Eu acho que quem faz live pensando que vai dar tudo certo sofre muito. Verdade, verdade. Você tem que chegar e ver o que vai acontecer. Ó, chegou aí, Fran chegou. Mas Falando nisso, Fran chegou e falando nisso, vocês sofreram no lançamento do livro, né? nossa, Gente, nossa, fiquei meu pensando, coração. fiquei imaginando como é que deve ter sido. Mas faz parte, faz parte. Ontem, Faz, ontem, faz. ontem eu tinha uma live, perto do horário da live, faltou luz lá no lugar que a moça estava em São Paulo. Cancelou. Vai fazer o quê? Poxa, que triste. Mas isso eu acho que a gente não tem como controlar. Eu acho que você tem que só que torcer, se É, cruzar os dedos e realmente total. pedir, né, aos céus, aos anjos aí para dar um jeito, mas tudo pode acontecer. Porque as pessoas falam assim, horário tal é melhor. Não existe isso, não. Qualquer horário que É, tiver. com relação à internet, eu acho que hoje em dia é difícil você achar um horário que realmente seja mais tranquilo. Não Mas com é? relação à disponibilidade das pessoas, eu acho que tem determinados horários que são realmente mais, as pessoas estão mais disponíveis, né? É verdade, é verdade. É que às vezes as pessoas estão disponíveis, mas quem vai fazer a live não está. Então Não tá. você tem que É fazer. sempre um equilíbrio. A sorte é que tenho gravado, né? Sorte que tenho gravado. É. Vamos ver quem chegou aí. Eu já falei Tem aqui. a Mercedes sempre, sempre junto. Não, primeira fila. Primeira fila. Ótimo isso. Muito bom. Ela é uma linda. Boa tarde, Mercedes Fernandes. Deixa eu ver quem está mais aqui. Eu já A falei. Frans que já chegou. Franz que chegou. Quem mais? Jaqueline Diel, que eu já tinha falado. A Marilza Conceição, que tem um tempo. Nossa, quanto tempo que eu não falo com ela. Moa Morim, quem mais que tá? Da última live, meus comentários pararam. A live com a Fran. Aqui até que ele tá andando agora. Tem Tá. Fran, tem Fran, quem mais que tem? Silvia Fortes. Antônia 67 acabou de entrar. Aham, acho que é de uma escola, se eu não me engano. É isso. É isso. É Tá legal. todo mundo de domingueira. Todo mundo deixou de dormir, deixou de fazer alguma coisa para vir ficar com a gente, né? Porque não tá podendo sair, a gente vai ser companhia deles. Eu queria, É. eu queria já começar agradecendo você poder pegar esse seu domingo, imagino que é complicado, para estar aqui, porque
Não tem jeito, né? Você tem que ser no dia que a pessoa pode. E se você pôde domingo, foi ótimo, porque domingo tem pessoas que não estariam durante a semana que vai estar aqui com a gente, né? Então, entrou Eunice, Eunice Fernandes. chegou. Aham. Então, eu queria só para ir começando, dizer para quem está aí que não me conhece, eu sou Neide, gosto de guardar histórias. Resolvi, o ano passado fui convidada para várias lives, eu fiquei assim, sabia se eu não. E fui, foi ótimo. E aí resolvi ter coragem de convidar, dessa vez fazer o contrário, convidar as pessoas. E aí eu resolvi que tinha que ser um tema que pudesse ser legal para, sabe, para todo mundo, quem gostasse de ler. E aí, por isso, é que eu resolvi falar de personagens literários, porque personagens literários, qualquer pessoa que goste de ler, né, tem o que falar. Tem sempre alguma coisa na vida da gente com os personagens literários que a gente tem para contar. E realmente, Muito. nessa live de hoje é a sexta. A gente já fez 5, né? E é legal porque assim foi cada uma trouxe coisas diferentes do assunto. E é isso que eu acho que é legal. A primeira foi, eu até vou falar porque quem estiver aí e quiser de repente assistir lá no gravado, se interessar, a primeira eu fiz com a Dília Gouveia, que é filósofa. E foi maravilhoso. Muito, muito bom. Eu te acompanhei, né, na primeira. Foi na primeira e eu acho que na terceira ou na quarta. A segunda foi Jonas Ribeiro, que é um autor maravilhoso de São Paulo. Tem muitos livros, teve uma contação de história no final maravilhosa. Teve a Silvia Forte, que está aí com a gente agora, que ela é uma bibliotecária escolar, que faz um trabalho lindo com a literatura afro. Foi maravilhoso. Depois de Silvia veio a Ana Solino, que eu não sei se foi essa que você viu, porque é uma contadora de histórias. Foi. Né? Foi essa mesmo. Maravilhosa. A Fran, É que você demais. estava, né? Foi também. Foi a Fran que você estava e você hoje. Então, realmente, cada pessoa que chegou, porque assim, já que você vai fazer uma série de lives, é legal fazer um tema que cada um tenha a sua experiência e que possa interessar, para não ser aquela coisa muito igual. Então, eu acho que valeu a pena eu ter resolvido fazer essa série de lives, que tem sido ótimo. É uma conversa, né? Na verdade, um bate-papo. Então é legal mesmo porque a gente fica sabendo das novidades em relação à coisa comum que é a literatura de cada um. E a gente ainda vai ter agora em abril mais 2 lives. Tem na sexta-feira uma live que eu acho que vai ser maravilhosa, porque vai ser os personagens das músicas. Quem vai fazer a Zezé Legal. ela é cantora, então ela está fazendo, vai trazer para a gente, porque assim, a gente sempre pensa em personagem no livro, mas as músicas têm personagem, né? Sim, sim. E, então a dela vai ser sexta-feira que vem. Ela vai trazer, e na quinta-feira, 29, vai ser a Patrícia Montes, da Tigrito. Que legal! Isso que eu falei na live com o Fran, que estava o povo da Tigrito tudo aqui. Então, tá vindo, cada hora vem um. Então, Que legal! ela vai ser dia 29. Então, é isso. É para quem está aí, ainda não assistiu nenhuma outra, é para isso. Essa conversa um assunto que todo mundo que gosta de literatura tem sempre alguma coisa para contar. Agora, eu queria te apresentar dizendo o seguinte, porque eu peguei aquele material que vem com os livros que você manda, como é que é o nome Sim, do clube, etc e tal. Eu queria falar o nome, etc e tal. E aí eu fui lá olhar. Sim. Bom, vamos lá olhar. Eu quero olhar como é que a Lite se colocou aqui naquele material. Então você lá diz que você é publicitária, diz não, você é publicitária, mediadora de leitura, livreira apaixonada, que esse assunto de livreira apaixonada eu acho que vai render muito, pesquisadora encantada, né? Porque não basta ser pesquisadora, tem que ter um encanto. E fazedora de livros, que você acabou de provar que está aí. Que está aí o livro que a gente vai falar muito dele.
Então, eu sim. acrescentaria e muito mais, porque além disso aqui, você faz milhões de coisas que junta a literatura, né? Porque é legal que você faz Sim. aqui, esse monte de coisa tendo a ver com a literatura. Então, eu acho que a gente nem colocou lá no post, botamos só seu nome, né? Porque você faz tantas É, coisas que aí resolvemos. não, nem vale a pena segmentar. É verdade, é É tudo verdade. uma coisa só, é tudo eu. Exatamente. Então, eu acho que a gente podia começar, já que a gente está falando para falar de personagem, para falar do livro infantil que marcou sua infância, né? Que a gente sempre tem alguma coisa lá atrás que é legal, que marca a gente. E Fala aí. eu trouxe ele para mostrar para você. Opa! Oba! O meu primeiro dia de aula. Gente, que gracinha. Ele é de capa dura? É de Ele capa é. dura. Aham. Ele faz parte de uma coleção. Esse livro aqui, me marcou demais, porque eu era uma criança que eu não gostava de ir para a escola, Neide. Isso! Como assim? Eu chorava para entrar na escola. Minha mãe conta que era uma coisa para eu entrar na escola. E quando eu li esse livro, eu tinha os meus 6 anos, 7, por aí. E, e esse livro é exatamente sobre isso, né? O meu primeiro dia de aula, a questão da criança indo para a escola, né? E como é importante essa questão dos afetos, de você ser bem acolhido, de você estar ali mesmo, né? Numa situação de que você não quer ir, você não conhece ninguém. É um medo, né, que a criança tem de tudo, de estar Com longe de quem certeza. ela confia, de ter que conquistar as pessoas, né, dentro de um meio social. Enfim, então esse livro ele trata muito sobre isso, assim. E quem te deu esse livro? Fiquei curiosa agora. Quem você ganhou de presente de quem? Você escolheu? Alguém te deu? Como é que foi? A minha mãe comprou a coleção toda. Ah, tá. E aí eu só fiquei com esse, né? Até porque assim foram muitas mudanças, casei, aquela coisa toda. Lógico. Aham. É, e aí eu só fiquei com esse porque esse realmente foi o que me pegou, né? Para prestar atenção mesmo nos livros e tal. A E ele identificação. tem vários. Foi a identificação que você teve com a história, provável, né? Foi. E ele, quando chega na escola, a professora deixa ele tocar o sino para chamar os Ah, amigos. que legal. Então tem também essa função, né, assim, de acolhimento da professora. Mostra muito a questão do afeto mesmo, da participação dele na rodinha, tá vendo? Aham, que legal. E esse livro fala muito, né, da questão do meio social mesmo, que é o primeiro momento, que é a escola, né, de toda criança, né? E aí dali eu fui. Eu não era uma super leitora, não. Mas eu gostava de muito assim de determinados livros assim. E esse especialmente mais por conta disso, porque eu tive uma identificação total, Que né? legal. De não gostar mesmo de ir para a escola, porque não era a questão do estudar, né? Era uma questão mesmo dessa conquista social que você precisa ter, enfim, que é super importante. E esse livro, essa coleção especificamente desses ursinhos, dessas raposinhas, não é nem ursinho, é das raposinhas, tem uma marca muito grande assim em mim. É bem Foi muito legal bom. isso. É bem legal isso porque às vezes a criança passa essa fase e não encontra um livro, alguma coisa que ajude ela a sair dessa situação mais fácil, né? Porque É, para criança é um problema seríssimo aquilo, de ter que enfrentar é, aquela coisa que não conhece.
E é legal E esse. gera muita ansiedade, gera muita ansiedade. Exatamente, exatamente. Ah, que legal. Então, que bom que você tem esse livro que tem essa história. Agora, por falar em Sim, livro, você faz um curso, né? Na pós-graduação, sim. é o livro para infância, criação, mediação e circulação na casa tombada. Como é que é esses estudos? O que é esse curso? Porque só o nome já é muito interessante, né? Fala para a gente É. o que que é. Esse curso, na verdade, ele estuda a literatura para a infância, em todas Ah, as suas camadas. Então, a gente já teve aula com o Odilon, já tivemos aula com a Carolina Moreira, já tivemos aula com o Juliano Tcherno, que é o responsável pela Casa Tombada, já tivemos aula com a Bel, que fala especificamente sobre contos de fadas, né, toda essa trajetória cronológica dos contos de fadas, todas as especificidades, né, que os contos de fada abordam. Nós já tivemos aula com a Luísa Cristóvão, que falou muito sobre as infâncias, né, buscou, na verdade, toda uma estrutura histórica e social da nossa infância pessoal com as infâncias de uma sociedade, né, da sociedade brasileira que a gente tem e está tão latente, né, Neide? Então, essa pós é maravilhosa. Está abrindo as vagas para a próxima turma e eu convido todo mundo a fazer, porque, na verdade, ela tem um cunho assim muito reflexivo sobre tudo, sabe? Não é porque quando a gente estuda o livro para a infância, a gente acha que a gente só lida com a criança, né? Mas existem muitas coisas envolvendo tudo isso, né? E você trabalhar essa literatura para a infância de uma forma tão afetiva, porque isso também tem que falar do curso, né? É um curso extremamente afetivo. Na minha turma são um pouquinho mais de 50 pessoas, né? Porque está no online, então sim, pôde abarcar bastante gente. E assim, é uma turma extremamente afetuosa, sabe? Então a gente pode transitar sobre várias conversas e a gente fala sobre muitas coisas, né, pessoais também, porque uhum. você resgatar sua criança, sua memória da infância é maravilhoso, assim. Então, eu convido todo mundo, quem puder fazer o curso da Casa Tombada, da pós-graduação, é maravilhoso, assim, estou amando, amo demais a minha pós, nossa, é um presente, agradeço muito, assim, a essa oportunidade, porque eu só poderia fazer se eu morasse em São Paulo, né, É, se tivesse numa outra situação. E você ter todo esse intercâmbio, né? Porque acaba que vira um intercâmbio de cultura também. Tem gente do Amapá, da Bahia, interior de nossa. São Paulo. Tem muita gente, pessoal do Distrito Federal. Então, assim, é maravilhoso, assim, maravilhoso. Só agradeço pela oportunidade. É uma possibilidade que a pandemia deu, né? Porque não Sim. teria outra forma. A gente tem que admitir isso. O que eu achei bem interessante no nome do curso é que é criação, mediação e circulação. Então, realmente É, é isso que você falou, né? Dá a é. ideia geral. E agora, uma outra coisa que eu estava vendo aqui é quando fala de infância, né? Livro para infância. Eu acho legal a gente falar do etc. Ah, Do sim, clube. Por que que. Deixa sim. eu falar porque eu estou fazendo esse link. Porque o que me Tá. chamou a atenção, etc., foi exatamente essa coisa de que muitas situações as pessoas acham que o livro, o livro para adulto, que ele não pode ser um livro ilustrado. Isso sempre, sabe, as pessoas acham isso. E eu adorei ter essa possibilidade com etc e tal, exatamente porque eu e Mercedes que está aí, a gente faz um trabalho
com literatura infantil juvenil para idoso, não é nem para adulto, é para idoso. E a gente vê como eles adoram ilustração, como faz, sabe, eles fazem o link do texto para a ilustração. Então eu sempre fiquei assim muito espantada de ver o espanto das pessoas de achar que não era adequado, que não era para adulto. Claro que é, lógico que é. Eu achei muito legal ter, né, você falar sobre isso, porque, inclusive porque a gente está trabalhando, fazendo esse trabalho desde 2013. Em 2012, teve aqui, em Niterói, na UF, teve um simpósio, um encontro sobre isso, falando de livros sem idade. Então, é legal, né? Porque aí mostra, para pensar no assunto. Então, eu queria que você falasse do etc e tal. Eu fiz o link com a coisa da infância por isso. Primeiro eu quero te dizer que eu sou uma admiradora do seu trabalho. O que você faz é incrível. Você é uma pessoa que colocou o livro para a infância nesse lugar para o adulto. Primeiro te dizer isso. Quando eu te conheci... Mas não fui eu sozinha. Não, Eu e minha gente chegou a essa conclusão. Mas você coloca ele. Você é uma pessoa ativa nesse sentido, né? Então, te dizer que admiro muito você por isso e por muitas outras coisas, claro. Mas, assim, por essa questão mesmo de você colocar a literatura para a infância nesse lugar para o adulto. Que isso é muito importante. E, assim, isso, na verdade, tem sido um turbilhão na minha vida, né? Na verdade, é um sentimento enorme que eu tenho com relação a colocar esse livro ilustrado, esse livro com ilustração, esse lugar mesmo para o livro para as infâncias, para o adulto, né? E dizer que isso, assim, isso é muito difícil fazer, não é fácil. Porque, principalmente, quando você quer romper a bolha, né? Porque a gente está aqui no nosso lugar confortável, vamos dizer assim, é um lugar extremamente confortável, onde todo mundo conhece, aquela coisa toda. Então, sair desse lugar confortável é muito difícil, até para você se expor, até para você poder falar isso. Mas o que eu digo? Eu escolho os livros, eu faço uma curadoria e pesquiso muito livro que as pessoas, na verdade, de repente, elas não têm acesso fácil. É só realmente nesse campo da pesquisa, né, tendo muito, assim, contato com pessoas e tal. Então, como eu quero romper essa bolha, eu procuro muito pessoas que estão publicando, livros independentes, procuro editoras menores, né, que fazem um trabalho diferente, né? Eu não procuro editoras grandes, não procuro nada disso. E o que acontece? Quando você mostra para o adulto que existe essa possibilidade dele fazer um link daquelas histórias com a vivência que ele está tendo, né, ou que ele já teve, um resgate de memórias, uma lição de vida, você mexe com o sentimento, né, com algo muito sensível dentro da gente, né? Então, quando a gente... Sim, pode falar, Neide. Pode falar. Não falei nada, não. Pode seguir. Tá. Então, quando eu escolho, né, quando eu faço a curadoria, é um trabalho extremamente difícil, muito difícil, porque eu tenho que estar nesse meu lugar de uma pessoa comum, né? Porque eu sou uma pessoa comum. E aí eu tenho que olhar com aquele olhar inaugural, sabe? Aquele olhar apaixonado, de que a gente, nossa, isso é mágico, isso é incrível, as pessoas vão amar, as pessoas precisam conhecer isso. Então, é nesse sentido que eu tento trabalhar, né, todos os livros do clube,
E quando eu chamo também a pessoa para fazer o mapa, eu chamo, na verdade, eu coloco para ela, olha, você pode escrever livremente, coloque a sua percepção de leitor, fale o que te emocionou, transforme mesmo a vida de outras pessoas através da sua vivência, né? Então, o mapa de leitura, ele não é técnico, ele não tem essa ideia de ser técnico. Ele tem a ideia de ser uma abertura de olhar, uma leitura sensível, um chamamento para, olha isso aqui. Então, tem cada um dentro da sua forma de escrever, que isso também é super importante, né? Cada um escreve de um jeito. Então, respeitando também a pessoa que está fazendo o mapa de leitura do clube, que eu acho que isso é essencial, né? Então, na verdade, o clube todo, ele tem esse lugar de apresentação, de uma leitura sensível, de você se colocar realmente como um leitor com abertura de olhar, se colocar aberto, né? Acredito que a arte possibilita muito isso também, Neide, Com certeza. porque existem coisas assim que transcendem, né, a nossa técnica, né? Então, você ter mesmo esse olhar sensível, essa emoção, né, é importante, porque é esse lugar que as pessoas também gostam de um bom livro, gostam de se sentir tocadas, né? Mexem com coisas muito íntimas. Então, é muito importante que tudo isso esteja dentro daquele pacote, sabe? O livro, o mapa, a arte, né? Para que toque realmente as pessoas e que leve o que realmente o que realmente assim possa traduzir para a gente essa literatura para a infância, essa literatura sensível, essa literatura artística, né? Que está tudo junto, né? Eu tento fazer isso. É muito difícil, não é fácil, não. Te digo que é um Ma- desafio diário. Eu imagino. Aqui, a Biblioteca Amarela, esqueci o nome da moça da A Biblioteca Amarela. Ana, É, aqui Ana, está dizendo. Acho que vale explicar que você procura livros para adultos mesmo, porque tem um livro feito para criança, mas que encanta pessoas de todas as idades, mas tem um mercado de livro ilustrados para adultos. Também tem isso, isso. tem isso. Isso é importante fazer essa divisão. Agora, é porque as pessoas realmente não querem estar na zona de conforto mesmo, né? Eu entendo isso que É, você está falando por conta do trabalho que eu e Mercedes fazemos, porque as pessoas elas têm um espanto muito grande com isso, e a gente não tem esse espanto porque a gente tem a prática, a gente vê na prática como funciona, né? E também aquela coisa, se alguém não tentar fazer, né? Independente algo diferente, né? realmente não adianta. Agora, você falou aí Mas no eu mapa. acho que é uma tendência. Eu acho que é uma tendência de mercado, o Neide, assim, porque o que acontece? Existem muitas editoras que estão trazendo, e existem muitas pessoas independentes que estão fazendo os livros assim sensacionais para adultos, livros ilustrados para adultos, livros assim que mexem muito com o adulto, com a vivência do adulto. Então, assim, trazer, né, eu estava lendo um texto agora para pós, né, para fazer um trabalho da pós, do La Roça, e ele fala da infância enigmática. E isso foi uma das coisas que mais me chamou a atenção no texto dele, que é do livro Pedagogia Profana. E isso, assim, mexeu demais comigo, né? Porque essa infância enigmática é que faz a gente ter todo esse turbilhão de coisas, né? Porque é isso, é o que move a gente, né? O que move você a esse lugar da literatura
o aham. adulto. É fazer com que ele resgate mesmo essa vivência dele, as memórias, traduzir todos os sentimentos, estar em contato com as emoções, educar as emoções. Isso é muito difícil, entendeu? Então você tem que estar sempre ativo, né? Sempre atento e É sempre cuidadoso. verdade. Agora, uma coisa que eu acho bem interessante, bem legal no etc., é a questão da sua busca pelo artesanal. É uma É, delicadeza as coisas que vêm junto, né? E é o mapa de leitura que você falou, realmente você vê que não é técnico, tem afeto ali, tem o que a pessoa escreveu ali, é uma coisa. Então, isso realmente, eu imagino que seja muito trabalhoso, mas é muito bom, eu estou falando do outro lado, a pessoa que recebe. É muito bom porque você vai sim, procurando os detalhes, né? Vai vir ali os detalhes, e o principal, que eu acho que é o livro, né? Que realmente os livros são aqueles que você vê uma primeira vez e vai ver de novo, e cada vez que você vê, tem realmente uma novidade, uma coisa que você não viu. Então, eu acho maravilhoso isso. Eu acho que era uma coisa que alguém, né, tinha que fazer nesse formato. Eu acho que foi bom realmente você fazer. E porque tem a questão dos artistas, dos autores, das editoras independentes também, né? Porque é um caminho que elas têm também, né? Você trabalha com elas. Então, acho que isso realmente é muito, muito interessante. E vamos aproveitar e falar para as pessoas aí como é que faz para fazer parte. Vamos logo fazer dar a informação agora. o jabá. Vamos fazer o jabá completo. Então, tem lá no arroba, né? O arroba clube, etc. ponto e tal. E lá tem o site, e no próprio site, você clicando, explica tudo direitinho, todo o enfoque, né, que eu trago, e, e fazer com que. Vai passando, vai rolando a página, eu estava lendo aqui, É, vai rolando a página, e aí é só acessar lá e assinar o plano que já aparece para mim no cadastro do PagSeguro. esse é um dos livros que veste no mês passado, se eu não me engano. Olha aqui, gente. Nem adianta, porque não adianta eu nem te mostrar por dentro, porque são os detalhes, realmente são realmente os detalhes. Então já fizemos o jabá do etc e tal. Agora, É. antes de falar de Isabel, que eu quero todos os detalhes de Isabel, eu queria que depois a gente podia falar da Biblioteca Amarela, porque assim, aliás, a Cíntia da Leitura, acho que entrou aí. Ela acabou de entrar. Entrou a última querida. E eu me lembrei que como eu te conheci lá naquela última reunião que ela fez, né? E eu tinha um pouquinho antes falado, conhecido, visto falar da Biblioteca Amarela, porque a Fran Junqueira foi que me falou da biblioteca, e você estava lá, e aí eu me interessei muito mais e fui ver, porque a Biblioteca Amarela, pelo que eu não consegui ir lá, porque veio logo a pandemia, que era uma coisa que eu realmente queria, eu queria conhecer pessoalmente, né? A Biblioteca Amarela, ela é realmente uma coisa muito interessante. Ela é uma biblioteca, é uma livraria. Como é que funciona a Biblioteca Amarela? Você que está lá. Porque eu de fora Sim, acho que, para mim, é como se fossem as duas coisas, mas queria que você falasse. sim. Então, primeiro, assim, dizer que o nosso encontro na Cíntia, lá no Leiturarte, foi maravilhoso. Eu adorei conhecer você. A gente voltou para casa juntas, fomos de É, metrô, temos, foi muito legal. Eu pude conversar com você um pouco mais e para mim foi assim, foi lindo o nosso encontro. Amei, sabe? Agradeço sempre essa oportunidade de ter conhecido você, Neide. Você realmente é uma pessoa muito inspiradora. meu Deus, E, e assim, e dizer que, então, vamos lá, eu conheci a Ana procurando um clube de livros para minha filha, tá? Então eu procurei no Instagram e vi que existia uma pessoa que fazia isso, que era a Biblioteca Amarela. E aí convidei a Ana para ir no colégio que eu trabalho, para a gente poder ver os livros e tal. Então foi aí que eu a conheci, em 2018.
E aí, dali, surgiu uma grande amizade, a gente se identificou mesmo. Foi, sabe, quando aquela coisa assim que dá certo? Aham. Então, e aí a gente foi, ela fez em 2019, ela fez duas imersões do Coletivo Adélia, que é ela, a Rosinha e a Pade, que daqui a pouquinho vai ter também a live dela, quero acompanhar. E aí, o que que aconteceu? A gente conversa, vai, muita conversa. A gente se identificou mesmo. E aí, eu comecei a ir na Biblioteca Amarela para poder ajudá-la em algumas coisas, porque eu também estava entrando nessa questão de estudar mais sobre o livro para a infância. E aí ela me abriu essa porta, né? A gente ficou muito amiga, foi muito legal, super, sabe, assim, uma coisa, um encontro, sabe, de Deus mesmo, vamos dizer assim. Então, foi muito importante isso para mim, porque foi um momento também que eu estava nessa busca de um encontro pessoal com a minha questão profissional com o livro. O que que eu Uhum. ia fazer? Vários questionamentos assim de vida, sabe? Aham. Então foi muito importante. E, e aí, a partir dali, a gente começou a se ajudar mesmo. Ela me ajudava. A Ana é uma pessoa extremamente generosa. Então, assim, ela abriu, sabe, a biblioteca, me mostrou vários livros incríveis que ela tem no acervo dela. Uma coisa, assim, estupenda. Você fica lá, você fica alucinada. A vontade de você ficar lá o dia inteiro. E e aí é isso, aí a gente está fazendo o trabalho juntas. Ela me convidou para realmente fazer a parte, né, como livreira. E lá como é que funciona, né? Lá tem a livraria, então realmente é uma venda de livros, tá? Aí Uhum. agora ela lançou o BA Jali, que o BA Jali é, na verdade, aqueles livros que as pessoas de repente estão se desfazendo, mas ele passa por uma curadoria. Não é qualquer livro que ela realmente faz uma seleção, né, Ah, dos livros que vão estar lá no BA Jali. Tem o BA Encontros, né, porque a Biblioteca Amarela, antes da pandemia, né, antes disso tudo, mudar as nossas vidas de uma forma é, é, muito doida, promovia encontros de formação. Então, ó, eu conheci, né, fazendo os cursos da Biblioteca Amarela, eu conheci a Aline Abreu, que é hum, uma ilustradora, assim, maravilhosa. É maravilhosa, verdade. incrível. Eu fiz também alguns cursos. Até mesmo quando eu conheci a Cíntia, foi também através da Ana, que ela me levou lá. Então a gente teve também essa conversa com a Cíntia. Eu fui no Rio para conhecer o espaço da Leitura Arte, antes até da última, daquela despedida, né, que a gente se É, conheceu e tal. exatamente. E tem o BA Encontros, o BA Jali, é, peraí, e o BA Livraria, né, que é o coração da Biblioteca Amarela. Tem a Carta Conto, né, que também é uma produção independente, isso também é importante dizer, que foi uma como é que eu vou dizer? Uma produção mesmo. Então, assim, a Ana convidou ilustradores para ilustrar contos de outras pessoas. Então, pessoas escreveram, autores escreveram as cartas, ilustradores ilustraram as cartas, e isso é uma produção independente, né? E isso é maravilhoso, assim, é uma coisa incrível que ela conseguiu fazer. Eu admiro demais a Carta Conto e todo esse projeto da carta em si, né? Que é um dos amores, assim, da Ana, que é o resgate mesmo dessas relações através das cartas, né?
Então, isso também é super importante. E eu fico assim, como é que é o meu trabalho lá? Eu trabalho como livreira, então eu tenho um estoque da Biblioteca Amarela na minha casa, e aí eu faço a seleção dos livros para os atendimentos. Então eu tenho contato com todos os livros que a biblioteca está vendendo, eu leio as histórias antes. Esse trabalho do curador, né, uma coisa que eu gosto muito de ressaltar, né, de curadoria e de livreiro, que são Uhum. duas funções, né, que requer muito um olhar sensível e um estudo muito profundo sobre a obra, sobre o que é literatura para a infância. Então, isso é muito importante a gente valorizar o curador e o livreiro, né? É Porque o verdade. livreiro, ele sabe dos bastidores de um livro, ele participa das lives. Uhum. Na verdade, ele é um grande curioso, né? Um grande pesquisador, É. um olhar muito sensível e até de fazer a leitura daquela pessoa, né? Porque às vezes a pessoa chega para você, Neide, deve ter acontecido já isso contigo. Ah, Ah, eu preciso tanto de um livro para uma criança de 5 anos, o que que você tem aí? é. E aí, né? Muito Aí genérico. vai fazer. É, é muito vago, né? Então, assim, a gente, na verdade, faz um trabalho mesmo com a pessoa também. Então, assim, a gente procura saber o que que a criança gosta, a gente procura saber, assim, se o livro é para presente, se é para ela mesmo, para uso, para algum tipo de uso, ou na escola, porque muitos pais procuram também as livrarias para ver livros para a escola, né? Aham. Ou que é realmente uma questão de estar sempre lendo, né, de ter uma variedade na biblioteca e tal. Então, assim, é um trabalho muito específico, né, e muito especializado do livreiro e do curador, né, de você saber o que que você vai ter na sua livraria, que isso também é importante. O mercado tem muita coisa, né, então você saber selecionar, isso tudo é muita pesquisa, muita troca, muita conversa, e a Com gente se dá super bem, a gente está super engajada, né? Vamos dizer assim, verdade. nesse universo. E, e essa amizade também é muito boa, porque assim, a gente conversa muito. Esse é o nosso melhor assunto, né, Neide? É Claro, assunto pronto. sobre. Se encontrar alguém que gosta tanto quanto você, é a melhor coisa da vida. Tô no céu, né? É muito bom. E, e aí é isso, né? Na verdade, eu faço um trabalho mesmo de parceria, de estar junto, de acompanhar, de dar ideias, assim, né? Para a gente sempre crescer e, e cada vez mais, né? A gente vai colocando, assim, no guarda-chuva da Biblioteca Amarela coisas incríveis, assim, para as pessoas experimentarem, né? Porque a experiência leitora e a experiência de um pesquisador, quando ela é ampliada, né, é maravilhoso. E você ser um canal para proporcionar isso para as pessoas é incrível, assim, é maravilhoso. Eu, Eu tenho muito orgulho de trabalhar lá. alguém, alguém perguntou onde é, qual a cidade que fica a Biblioteca Amarela? É Teresópolis? Ah, não, Itaipava, na verdade, fica no Vale do Cuiabá, no Vale do Cuiabá, em Petrópolis, Rio de Hum. Janeiro. Outra coisa, a Ana colocou aí, na hora que você estava falando, que a biblioteca foi mudando, né? Porque ia abrir para visitação. E eu, Sim. bibliotecária que sou, né? Bibliotecária que sou, já fiquei muito interessada numa biblioteca, que é biblioteca, né? E a livraria. Quer dizer, achei que realmente era uma coisa maravilhosa. E uma outra coisa que eu achei bem. Oi? Não entendi. A Ana tem um acervo muito bom, assim, que você usa o espaço para você ler esses livros mesmo, que você não tem essa facilidade de conseguir determinados exemplares, né? Então, assim, ela tem vários livros.
ela tem o livro do pré-livro lá do Munari, né? Então ela tem livros assim incríveis de que um Pois pesquisador que está envolvida procura demais, assim. é porque eu acho que assim, essa coisa dela ter visto que não era, não precisava ser só a biblioteca como tradicionalmente é, já abrir para outras coisas, é fantástico isso, né? Realmente É, é. E uma coisa que me chamou muita atenção, que eu só adoro os detalhes, é que quando a gente pesquisa lá a Biblioteca Amarela, lá tem literatura, infância e afeto. Eu falei, gente, porque, sabe, é, as pessoas não param muito para ver isso, para tratar disso, né? é. É uma livraria, uma biblioteca é uma biblioteca, mas ela teve esse cuidado e essa coisa, que só botar o afeto lá, falando da biblioteca, a gente já vê que realmente é um trabalho totalmente diferenciado, não tem mesmo como não ser. Ô, ô, Neide, quando você for lá, você vai amar, porque tem Imagina, bolinho, tem chá, tem cafezinho, tem imagina. bom papo, tem abraço quando a gente puder abraçar. Tem uma experiência muito grande, né? De tudo, assim, da gente ser bem acolhido, né? Isso é essencial. E a gente tenta, assim, o máximo possível, né? De transmitir isso através das embalagens, através de ter todo o cuidado mesmo na hora de você enviar o livro, de fazer uma carta. Então, todas as pessoas recebem uma cartinha escrito à mão, nossa, sabe? Isso é muito importante, Eu né? Porque acho. cada embalagem é feita para uma pessoa diferente, né? Vai para um lugar diferente. E a gente tem muita consciência disso. Mas é porque talvez seja porque não é o habitual, infelizmente. Não é, né? As pessoas É, fazem tipo um vira muito pacote. essa questão. É, É como se fosse uma máquina trabalhando, né? Mas, na é, verdade, não são duas pessoas que estão também vivendo tudo isso, que estão também super sensíveis a tudo isso que a gente está, né, experimentando, que é essa pandemia, esse isolamento, essa falta de abraço, tudo isso, está todo mundo junto, né? Então, eu acho que agora a gente ainda tem um pouquinho mais daquele gostinho. Não, a gente tem que imprimir um afeto realmente é para que a verdade. pessoa se sinta acolhida, se sinta importante, se sinta, né, de uma forma muito especial, assim. Isso é essencial no nosso trabalho. Eu acho muito bom isso. Eu como bibliotecária, né, acho uma maravilha poder ter essa possibilidade. Realmente. Aí eu tinha já vontade de ir lá, até eu estava combinando isso com o Fran. A pandemia chegou, mas vai acabar um dia e eu com certeza vou conhecer, Ai, porque você vê pelo vídeo, né? A coisa da embalagem. Você vê ali, as pessoas postam, a gente vê que realmente tem um cuidado. Então, eu tem. acho muito lindo, é um trabalho muito, muito, muito bonito mesmo. E eu agreguei também, porque eu faço crochê, né? Aprendi com a minha tia a fazer crochê, já tem um tempinho já, então eu faço crochê para dar esse também, esse carinho, né? Porque o crochê lembra a avó, né, Neide? Com E certeza. colinho de vó é tudo de bom. Aquele cuidado mesmo. Então, o etc., ele É, chega com todos esses cuidados, que a gente, quando abre, eu normalmente fotografo antes de abrir, porque é muito, né? É muito detalhe, a coisa do crochê que você faz sempre. É muito lindo. Eu acho que a gente precisa disso, porque ficou tudo muito mecânico, eu acho, sabe? é, Parece que fazer isso vai só dar trabalho. Não vai dar trabalho, vai dar retorno, porque a pessoa se sente querida. Você recebe uma coisa com carinho, né, com afeto, você vai dar de volta. Isso é óbvio. e é Então, uma satisfação, assim, te digo aqui que do outro lado, quando a gente produz, é uma satisfação enorme poder embalar as coisas assim. Eu tenho porque assim, o que que acaba acontecendo? A gente trabalha em série, né? Então, quando eu faço o crochê, aí faço só coração amarelo, só coração. Só que eu tenho esse momento da escolha, né? Então, o que que eu vou usar para essa pessoa?
Qual é a washi tape que eu vou botar para essa pessoa? Qual é o papel de carta que eu vou usar para essa pessoa? Né? Então, assim, o que eu vou dizer nessa carta para essa pessoa? Né? Então, isso é essencial, isso é muito importante mesmo. E trabalhar, e eu isso que eu digo, trabalhar lá só me deixa ainda mais assim, latente, toda essa questão sensível, todo esse olhar para o outro, que isso é muito importante, que a gente tem que ter, né? Não só nesse tempo, né, de pandemia, mas se Deus quiser, quando tudo isso acabar, a gente tem que continuar assim, porque as pessoas, elas estão precisando de muito abraço, de muito colo, né, de aconchego mesmo. É Isso é muito verdade. importante. Aqui tem uma mensagem aqui, é cartucha literária. Tenho muita vontade de conhecer a Biblioteca Amarela. Comprei um livro e recebi o exemplar na casa deles com um carinho imenso. Tá vendo? É a prova de que acontece, é de verdade, porque quando a gente vê no vídeo, mas quando a gente recebe, tem né, essa mensagem que é bem legal. Mas é muito bom isso, né? Aqui a Sim, Mercedes está parabéns pelo diferencial de vocês na Biblioteca Amarela. Realmente é um diferencial mesmo, né? Então a gente vê, é. né, falando isso. Aqui, deixa A eu ler gente aqui. recebe muito retorno, que as pessoas realmente se sentem muito acolhidas, assim, É, com essa cartinha, com a maneira que a gente embala, e isso tudo faz diferença, né? Faz diferença. com certeza. A Ana está falando aqui que ela começou emprestando. Conversa, Emprestando. conversa agora com a bibliotecária. Resolvi vender porque as pessoas queriam ter os livros para ela, não é verdade? Se apaixonavam pelos É, livros que iam emprestados. Daí comprei uma mala e comecei a vender também. Olha que ideia boa, é, né? foi isso. Porque, na verdade, eu assinava a bolsinha de empréstimo para minha filha, entendeu? Aí eu Ah, tinha uma bolsinha minha, isso também é importante dizer. Eu tinha ah, uma bolsinha minha e tinha uma bolsinha para minha filha. E quem fazia a curadoria das bolsinhas era a Ana. Então, ela vinha com os livros para mim e os livros para minha filha, que tem 11 anos. que Foi legal. muito legal, uma experiência sensacional. É incrível, Bom, incrível. muito bom. Eu acho, eu acho que é muito bom você ver e ouvir, né? Porque a gente tem essa ideia de que é assim lá pela internet, mas é legal saber os detalhes. É. Muito bom. Então, se eu já tinha vontade de conhecer a Biblioteca Amarela, agora não tem Ah, vai jeito. ser Acabou a, bem-vinda. Nossa, acabou a pandemia, vou estar lá firme e forte. Bom, então agora vamos falar de Isabel. sim, vamos falar de Isabel. Que você. Bom, Isabel tem tudo a ver com a live, né? Que a gente faz. A live é de personagens literárias. Isabel é exatamente isso. Então, eu queria que você falasse como é que surgiu o processo. Como é que foi o processo de querer escrever esse tema? Como é que foi? Então, eu fiz as duas imersões Adélia, né, do coletivo Adélia. E quando eu fiz a primeira imersão, foi em maio de 2019. E eu saí de lá muito mexida, muito mesmo, muito. E eu escrevi muito, Neide. Eu ainda tenho até textos, assim, dessa época que eu escrevi que estão engavetados, que eu vou ver, né? Ah, Ainda como é que está a estrutura para poder colocar no mundo. E Isabel era um desses textos, né? E esse texto, quando eu enviei para a Fran, ele falava exatamente isso, de uma menina que comia letras, né? E aí, ao longo do processo do livro, o texto foi se modificando, né? Isso é uma coisa também importante de dizer. Nós fizemos muitas reuniões juntas, né? Então, eu, a Fran e a Ina sempre nos encontrávamos para decidir coisas do livro, tanto do texto quanto da imagem. Isso é muito importante dizer, porque a gente quis que existisse uma comunhão, né, uma comunicação
entre o texto e a imagem, que não fosse só uma imagem de legenda do texto, e nem que o texto só descrevesse a imagem, que Uhum. existisse uma complementação, que eles dois pudessem conversar. E aí foram muitas reuniões, eu acho que foram umas 6 reuniões por aí, para falar, né, ao longo assim juntas. E aí tinha também, eu tive algumas reuniões, só eu e Fran, para falar mais do texto, né? E Isabel, na verdade, surgiu de uma questão pessoal. Eu sou uma pessoa que tem um pensamento acelerado. Então, na hora que eu coloco as coisas no papel, eu como palavras, né? Tenho essa ansiedade de, de aceleração mesmo de pensamento. E quando eu escrevi o texto, eu pensei exatamente nisso, né? Que ela comia letras e comia algumas palavrinhas. E que as pessoas tinham dificuldade de entender o texto, né? E isso no meu caso, por conta dessa falta, né? De às vezes uma preposição e tal, né? Então não fazia sentido. E aí foi um processo muito longo para mim, assim, porque eu tive que realmente decidir colocar o livro no mundo, entendeu? Porque seria uma exposição Sim, pessoal da minha é. vulnerabilidade, entendeu? Então, e eu sabia que quando eu falasse do livro, eu tinha que falar de uma questão pessoal, não tem Verdade. jeito, né? Então, foi uma escolha. Te digo que em alguns momentos eu tinha pensado até em não colocar o livro no mundo, porque eu não estava preparada, de repente, para colocar essa vulnerabilidade para o mundo, né? Porque eu estou na internet, eu coloco no Instagram, enfim, as pessoas ficam sabendo, né? E, e aí chegou um momento em que assim eu tinha que decidir mesmo, né? E, e aí eu falei, olha, falei para mim mesma, né? Eu tenho que colocar isso, porque isso não é uma questão só minha, né? Eu vou abrir os olhos de muitas pessoas com relação a isso. Não é porque uma pessoa de repente come, né, entre aspas, alguma letra, ou tem algum tipo de dificuldade na hora de escrever e tal, que ela não pode, de repente, fazer alguma coisa que envolva leitura e escrita, Claro. né? Então, isso foi uma reflexão muito profunda, assim, que eu tive que fazer para poder realmente poder ter uma propriedade de falar sobre isso, né? Porque é super difícil, enfim, tanto até que quando eu fiz a primeira propaganda, muitas pessoas me perguntaram se a Isabel ela era dislexa, E porque isso, porque isso tem a ver também com uma questão de dislexia, né? E aí eu falei que quando eu escrevi o texto, eu não pensei em dislexia, né? Que na verdade a história fala sobre um momento de superação, né? Ela passar pela uhum, vida dela e ver que ela superou, né? Que ela teve um objetivo e que ela alcançou esse objetivo, que ela resgatou. E que existe essa questão, né? De oscilação ao longo da nossa vida, né? Então, às vezes, quando a gente é adolescente, a gente pensa uma coisa, a gente se revolta, a gente guarda, de uhum. repente, uma ideia que estava na adolescência, quando a gente vira adulto, a gente resgata essa ideia. Então, existem essas questões na vida das pessoas, né? E isso é muito importante a gente colocar para o mundo mesmo, né? Para outras pessoas, que de repente não seja alguma coisa nesse sentido, mas seja uma outra coisa, né? Que às vezes tem medo de fazer, né? De fazer acontecer, de ir para uma determinada profissão, porque não se acha incapaz de fazer, entendeu? Então é muito sobre isso.
Quer dizer, você teve então que vencer isso, ter a coragem de fazer, de colocar, né? Porque não tinha um meio termo nesse caso. Não tinha Não como, né? tinha, não tinha. Né? Não, aí quando eu escrevi a minha biografia. Porque quando eu escrevi minha biografia para colocar no livro, eu falei, gente, eu tenho que escrever sobre isso, né? Sobre essa história da Isabel, que tem a ver comigo, isso precisa estar no livro para contextualizar essa história para É, as pessoas. Né? Então, na minha biografia, que está no livro, eu coloquei que realmente eu comia letras e que eu tive medo de colocar o livro no mundo, porque eu estaria muito perto da minha vulnerabilidade, eu ia me expor algo sensível em mim. Então, e aí eu tive que escrever sobre isso, né? Foi muito duro, Neide. Te digo que foi muito duro. imagino, porque foi uma decisão, né? Virou uma decisão fazer isso. Mas, Virou. Não, e um objetivo, um livro assim com propósito, sabe? Não, eu tenho que escrever sobre isso, porque é algo que pode virar uma chave em alguém, sabe? com Pode certeza. virar uma chave em alguém. E isso é muito importante, porque existem crianças que estão crescendo, que estão se alfabetizando, que estão, de repente, até no sexto ano, igual a minha filha, que não conseguem ler, que não conseguem interpretar, que isso está, assim, latente dentro das escolas. Um assunto super delicado, super delicado. É, Muito difícil. mas realmente, agora, uma coisa que eu estou aqui pensando, isso foi mais forte do que a emoção de lançar o livro, de ter o primeiro livro, de ver, porque você vê um livro impresso, é uma emoção que. Como é que foi? Então, quando eu vi o livro, e eu cheirei o livro, porque eu preciso confessar que eu cheirei esse livro, mas cheirei muito. Que eu virei e falei assim, gente, como eu gostei dessa materialidade. Foi a Não é? primeira coisa que eu pensei. Eu gostei de ter ele, assim, ele é bonito, ele é num tamanho bom, o cheiro dele é bom, sabe? A página, quando eu passo, o toque é gostoso. Enfim, eu curto essa questão da materialidade do livro, né? Esse Uhum. contato, essa coisa do livro mesmo, né? Eu E desativei o aí, pra mim, comentário, eu desativei o comentário para você mostrar ele, porque eu não tô com ele ainda aqui. Olha que lindo. Muito bom. Que legal. tem mais. Olha, essa ilustração eu gosto muito, assim. Essa ilustração dela crescendo. Ah, legal. Tá vendo? A posição no sofá muda, sabe? Ah, é verdade. O detalhe, né? Porque é uma coreografia leitora que existe em cada fase da vida, né? É verdade. Que lindo. E tem essa aqui, uma coisa que eu tenho que falar, Neide. Esse mural aqui, fui eu que fiz essa colagem, Neide. Gente, que legal. Isso aqui que está escrito aqui é com a minha letra. Nossa, mas isso é muito bom, porque a ilustração, você e a ilustradora realmente chegaram a um acordo, porque você Foi, que bom isso, hein? foi, ativamente. Muito bom, muito bom. Muito legal, né? Então, ter também algo meu no livro, né, impresso, Nossa. Mas você que tem faz mil coisas, eu acho que foi muito interessante ter essa partezinha aí, né? Muito legal. ó, tem aqui também, ó, essa colagem, essa são minhas. Esse bilhetinho aqui é meu, tá escrito aqui. Esse aqui também, ó, tudo com a minha letra. Esse aqui também é com a minha letra. Ai, que legal. Muito Muito. legal. Fiquei muito emocionada de ver, né, É, impresso. Uma é, coisa é quando você vê no PDF,
e a outra coisa é você ver realmente o livro. Nossa, por isso que eu te perguntei se a questão anterior de saber que ia fazer e que todo mundo ia saber que realmente era essa, quer dizer, a sua situação era você ali, se isso foi mais forte do que ver o livro. Mas eu acho que ver o livro é uma história que não tem como, né? Você vê o livro impresso, Eu acho que foram emoções diferentes. Foi assim, quando eu decidi, foi uma questão assim, de uma segurança. Eu me senti segura em poder falar sobre isso e poder mostrar para as pessoas algo pessoal. certo? E quando, e quando eu vi o livro, foi outra emoção, porque é aquela ideia que se materializa, né? É uma Então é outra coisa. coisa, é verdade. Não, e também, quando você viu o livro, você já tinha resolvido que aquela questão lá você É, ia, né? estava Aí tudo certo, então já me entendeu. é, É, não dava para fazer diferente. E aí, vamos à hora do jabá. Onde compra o livro? Que lugar que compra? o Como livro compra? no site da editora Tigrito. A E, Tigrito. legal, legal. Eu vi que teve uma pré-venda, né? Teve uma pré-venda, foi legal, foi importante também. E muita gente assim da família apoia, né, na pré-venda. Isso é muito muito legal. Fiquei também muito emocionada com muitas pessoas da minha família que a gente não se vê há muito tempo, É né, verdade. comprando o livro. E isso mexeu muito comigo também, porque todas as pessoas entraram em contato comigo pedindo para que fosse uma dedicatória, um autógrafo. Foi muito legal. Foi muito legal. Eu nunca tinha vivido isso, assim. Pois Foi é, muito não, bonito. e é uma experiência diferente, né? Porque se fosse presencial, primeiro, se fosse presencial, você não ia alcançar as pessoas que você provavelmente alcançou sendo online, porque, né, não tem como. Seriam aquelas pessoas. Agora, é claro que o presencial é muito bom, mas eu acho que É, tem esse lado do online que também é legal, porque você alcança pessoas e lugares que de outra forma ia ser difícil. Na verdade, é verdade. o que importa é que ele agora existe, né? Se foi online ou não, não tem o menor problema. O que importa é que ele existe. Então, tem mais alguma coisa que você queira falar do livro, de tudo que nós conversamos? Eu trouxe dois livros que, que foram livros. Foi quando eu comecei a estudar literatura para a infância, em 2014. Porque em 2014 eu comecei, e aí depois eu parei, né? Mas são livros raros, assim. Esse Legal. livro aqui é muito. Tem várias pessoas que gostariam de adquirir, mas ele está esgotado. Que é Tinha uma velhinha que engoliu uma mosca. Gente, que Esse título! Só o título. Tinha uma velhinha. ele é demais, né? Ele é Gente, incrível, esse e livro. tem E tamanho, foi. ele tem um tamanho É, diferente. é. Ele tem uma roupinha, ó. Uma Ah, roupinha. legal. Gente, muito diferente, muito. E o livro passa dentro da barriga dela, né? Porque ela engoliu uma mosca. Gente, É muito bonito. E aí, no final do livro, eu vou dar spoiler porque a grande maioria das pessoas conhecem o livro, né? Ela morre e aí o olhinho fecha, ó. Olha lá, quando eu viro a página. que maravilha! Que isso! E quem Aí ela não tem esse livro? Eu tá. não conheço. É muito Eu- legal. mas como é o nome mesmo que você falou? Repete aí para mim o nome. Tinha uma galinha que engoliu uma mosca. Gente do céu, que nome! Adorei, adorei. E e esse aqui foi uma, assim, foi uma das coisas que me surpreendeu, sabe? Esse tipo de livro. Me surpreendeu muito nessa época de 2014. Eu não conhecia isso. Foi aquele olhar inaugural que eu É, falei. é verdade. E o outro livro também, que é de contos de fadas,
que eu também gostei muito nessa época de 2014, foi esse aqui, da Sue Blackwell. Blackwell. Também ela é super conhecida por essa ilustração de papel. Então, é o conto de fada todo feito de papel. Ó. Isso aí tem relevo? Essas Não, não, figurinhas têm relevo? Não, né? não. Não, mas muito linda a ilustração, hein? É, é Muito. incrível. E aí eu estava numa fase da minha filha para contar contos de fadas para ela. Eu falei, eu vou comprar esse livro. Com certeza. Porque ele é muito. Olha só que lindo. Nossa. Engraçado que a gente vendo daqui, dá a impressão que dá, sabe aquele pop-up? Que tem a. É, Parece. sobe, né? É, Muito bonito, muito. muito bonito. Então foi bem no início, sim, eu adquiri esses 2 exemplares. E hoje eu tenho muito orgulho de ter eles aqui comigo, porque faz parte dessa história, né? Dessa minha história com a literatura. E É é uma verdade. memória, me remetem muito às minhas memórias de 2014, 2013, 2015, foram muito importantes também. Exato. E vocês, é legal porque todo o seu trabalho envolve, está envolvido a literatura, né? Você não faz nada que não tenha literatura junto. Isso é muito bom. É muito, É, porque o tempo inteiro você pode estar usando para qualquer dessas pontas que você trabalha. Muito bom isso. Muito legal. é, eu não vejo mais outro caminho, né? Para mim, todos os caminhos percorrem a literatura para a infância. Então, não tenho mais nem vontade de trabalhar com publicidade, Você, nem você assim, eu chegou, você chegou a trabalhar com publicidade? cheguei, mas aí eu trabalhei em publicidade para a escola. Aí, quando eu trabalhei dentro de escola, com publicidade, você acaba conhecendo outras coisas dentro da escola, né? Porque você tem que saber de tudo, assim, de tudo que acontece, né? Todas as pessoas têm que mandar de fotos, textos, tudo, eventos, né? Então, você acaba vivendo muito o ambiente escolar. E é um ambiente muito dinâmico e eu gosto muito, né? Que possibilita também os professores uma criação, né? Dentro de um planejamento, mas possibilita uma criação. Trabalhei também com as bibliotecárias da própria escola, que também mega criativas, e isso foi muito importante, nossa, Que foi muito bom. legal. Que ótimo, é muito bom, É. né? Eu acho que deve ser muito triste a pessoa que trabalha com uma coisa que não gosta, né? Deve ser Com horrível. certeza. Deve ser horrível. Mas ainda bem que não é o nosso caso. A gente tem que Bom, ser apaixonado pelo que a gente trabalha, não porque, é? na verdade, é muito, assim, trabalhar, né, ter essa questão mesmo do seu ofício diário, se você não gostar, você começa a ter raiva daquilo que você está fazendo, né? Então, na verdade, é o contrário, ele tem que alimentar algo muito gostoso dentro de você, né? É o Você tem que... contrário. É. Ah, mas a literatura ela tem muitos caminhos, né? Você realmente está pensando, enxergando eles, que tem como fazer muita coisa. É muito bom Né? isso. Eu sabia que essa E conversa ia ser muito é boa. legal. Fala. Uma coisa que é legal é você estar num ambiente de pesquisa de livro, né? De você estar num lugar onde existem pessoas que também estão pesquisando, né? Que também estão pensando a literatura, tanto dentro das escolas, quanto dentro dos centros culturais, das bibliotecas públicas. Isso Certeza. tudo é muito importante, né? Você trabalhar você lidar com pessoas que são ilustradores, por exemplo, a Ju, né, que acabou de comentar aqui, a Juliana Góes. Ela é Hum. uma mega ilustradora, ela é da minha turma, é incrível a produção dela.
né? Ela até tá colocando aqui que delícia esse processo todo da literatura, e fazer literatura nos leva para tantos novos espaços, novas Tá? pessoas, novos lugares, em nós mesmos, né? Isso é real, isso é real. Né? Então, assim, e tá com essa galera toda, né? Uma coisa também que eu tenho que falar, Neide, eu encontrei na pós-graduação a Juliana Groidman, que faz parte do programa Mira do Arte Sim, e eu me inscrevi no programa e faço mediação de leitura voluntária para escolas públicas de São Paulo. Gente, Então, assim, é uma possibilidade maravilhosa de estar em contato e poder ajudar a formação leitora, né, o desenvolvimento de um leitor, de uma curiosidade, de ajudar na leitura e na escrita. E isso, para mim, tem tudo a ver com Isabel, tem tudo a ver com a minha vida, tem tudo a ver com tudo, né? São várias conexões, assim, que eu consigo fazer. Muito exatamente. bonito. Mas é porque você tem o olhar para isso, né? Porque às vezes as pessoas falam, eu não sei o que fazer. Mas você também tem que estar predisposto a isso. Você tem que ter um olhar para É uma olhar em loucura. torno e ver que tem. Porque tem, lógico, muita coisa boa pra fazer, interessante e que a pessoa pode fazer, né? Porque às vezes a pessoa, não fiz porque não sabia que podia. Não, não tem como. Tem como você, pelo menos, ir lá ver se você pode, né? Então, eu acho É, isso também. Se a pessoa se fechar para o que está no entorno, aí não tem como descobrir nada é. mesmo. Vai ficar Só tem Natal da mesmice, né? Eu só tenho tido encontros assim com pessoas muito incríveis, Neide. Só agradeço, sabe? Porque a pandemia é muito ruim, mas ela tem um lado que a gente está conhecendo outras pessoas de outros lugares. Com certeza. E isso faz com que a gente tenha esperança, sabe? Porque a gente encontra assim, sabe aquele grupinho dos nossos, assim, a gente vai se abastecendo para a É, gente romper essa bolha, isso é muito bom. Eu é, sinto é. muito isso, assim, sabe? É muito legal. Você está se cercando disso, né? Você também está É, ajudando a criar as possibilidades. Quando a pessoa não ajuda criar as possibilidades, aí fica difícil. Gente, é. olha, adorei essa conversa. Eu também. O nosso encontro vai ser na Biblioteca Amarela quando acabar a pandemia. Já estou marcando, já vou lá, porque não é possível. Eu estava toda interessada em antes da pandemia, agora mais do que nunca, que agora eu já entendi direito como é a Biblioteca Amarela. Acho que é uma maravilha, né? Você vê na É, internet, já acha bom, mas quando sabe como funciona, é bem melhor. Então, é é isso. muito. Eu queria. E eu tenho um orgulho danado de ter conhecido você, Neide. Você não Ah, tem ideia. que bom saber disso, que muito bom saber disso. Olha só, então é isso. Eu quero desejar muito sucesso para Isabel. Quero que Isabel esteja por aí, para os lugares que precisa ela chegar, né? Porque o livro também tem isso, né? Chega naquele lugar que eu quero que a Isabel seja para quem chegar, para quem receber ela, o que esse livro foi para você lá atrás, né? Esse livro que você mostrou lá da sua infância. Eu quero que Isabel faça. E vai ser, com certeza. Com certeza vai É, ser. Quero te desejar muito sucesso. E é um caminho sem volta, né? Você sabe que depois que você faz um livro, não tem jeito, vai fazer outro. E é isso. é. Agradecer, Obrigada, Inês. Obrigada agradecer. pela oportunidade. Nossa, imagina, agradeço, eu que agradeço. Agradecer pela possibilidade de saber tanta coisa que, de repente, de outra forma, a gente ia saber, mas ia demorar mais. É aquilo que eu falei no começo. Esse é, a- é- É, esse é o sexto encontro que a gente tem falando desse tema. E em cada um deles teve muita coisa legal para aprender, para saber. E o seu não podia ser diferente. Foi muito, muito, muito bom. Então, quero te agradecer você ter conseguido domingo para estar aqui com a gente. Agradecer a cada um que está aí, porque eu sou muito ruim de acompanhar quem entra. Eu falei a algumas pessoas, mas a maioria não deve ter falado, porque eu fico prestando atenção no que a pessoa está dizendo e esqueço aqui. Eu só vi realmente algumas perguntas, mas quero agradecer a sim. cada um que teve aí, que tenho certeza que foi muito bom para todo mundo. Tá certo? Eu também.
Obrigada, obrigada pela oportunidade, Neide. E obrigada também a essas 12 pessoas, né, que se mantiveram Ficaram aqui. aí firme, exatamente, É, assim, sinal que o assunto estava interessando e elas ficaram, que bom que elas estiveram aqui. E também tem aquela possibilidade de quem não conseguiu estar aí, vai estar no gravado, né? Então tem essa possibilidade. Obrigada, Li, obrigada mesmo, obrigada a todo mundo que está aí, até a próxima. No nosso caso aqui, a próxima vez vai ser na semana que vem, mas obrigada mesmo. sexta-feira. Tchau. Estarei na live acompanhando. Por Um favor. beijo para você, minha querida. Tchau. Obrigada mesmo pela oportunidade. Tchau, tchau. Tchau.